Bom, vamos falar então sobre eleição, especialmente sobre esse debate que a gente acompanhou ontem, né? Debate entre os principais candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo, faltando 3 dias para as eleições. A Rede Globo realizou esse debate entre os candidatos mais bem colocados em São Paulo, onde há um empate técnico triplo ali nesse confronto. Até começou com algumas propostas, depois descambou para ataques ou defesas, né? Depende do ponto de vista. A gente separou alguns trechinhos, vamos conversando sobre eles aqui ao longo do jornal, falando do Marçal, que começou escanteado ali pelos candidatos, sendo o último a ser escolhido para responder as perguntas, mas o encontro que começou esse mais morno esquentou no terceiro bloco. Ao falar do extremismo, Marçal, que vinha mais comedido em relação a outros encontros, disse que Guilherme Boulos é um socialista de iPhone. E aqui nessa bancada nós temos um candidato que é extremista, que é o Boulos. O Boulos, ele destruiu o Nacional esse ano, né, fazendo ele com linguagem neutra, falando desfiles deste só as mães gentil. Ou seja, o extremismo não pode governar São Paulo. São Paulo é uma cidade conservadora. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? E aí Boulos acusou Marçal de se vender como antissistema, mas tem ali como chefe de campanha Felipe Sabará, que pertencia ao governo de João Dória, e listou ainda outros nomes que acompanharam o ex-prefeito de São Paulo. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante. Agora, Marçal, eu vou te fazer uma pergunta. Você indicou semana passada 2 secretários do Dória, dizendo que vai chamar ele caso você ganhar essa eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Dória. Você disse que é contra o sistema, pela mudança. Por que você indicou o time do Dória para governar junto com você? Nesse ponto, o Boulos conseguiu desestabilizar Marçal, né, Eliane? O debate começa quando todos os candidatos vão entrando, vão se cumprimentando, etc., mas um candidato faz a maior bagunça, porque ele transformou a chegada dele num ato de campanha, né? Subiu no colo das pessoas e fez uma baita farra na entrada do debate, que foi o de sempre, o Pablo Marçal. O debate de ontem teve como característica de ser bastante mais comedido do que os anteriores, né? Todo mundo discutindo propostas, né? Como sempre, a Tabata Amaral do PSB mais aplicada, ela falou com muita propriedade, né, sobre questões da periferia, sobre soluções para o transporte, soluções para a saúde, para a educação. Ela foi a candidata, aliás, durante toda a campanha, que apresentou mais propostas. Talvez seja por isso que ela, nessa reta final, tem a oscilação positiva nas pesquisas, diferentemente do que se imaginava, de que na reta final ia prevalecer voto útil e que ela desidrataria em favor, por exemplo, do Boulos. Não foi isso que aconteceu, né? No início do debate, ficou claro que, primeiro, todos os candidatos estavam tentando isolar o Pablo Marçal, que foi o último a ser escolhido para fazer perguntas, responder perguntas, né? Deixaram ele um pouco de lado. Mas quem ficou muito no centro foi exatamente o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tem apoio do governador Tarcísio Gomes de Freitas e que tem a caneta na mão, tem o cargo, é um incumbente, e ele foi pressionado pela Tabata, pressionado pelo Boulos, pressionado pelo próprio Pablo Marçal. O Datena não foi o único que não discutiu propostas,
Datena ficou falando de princípios, falando de roubo de celular, fazendo um discurso mais assim, esse negócio de extremismo não dá certo e tal. Mas foi o único que fugiu ao padrão desse último debate de discutir efetivamente a cidade de São Paulo. Até o Marçal ontem teve alguns planos de governo e tal. Eu acho que houve um cuidado para que, como sempre, né, o debate não ficasse circulando em torno do Marçal. Eu achei também que o Guilherme Boulos, né, que o tempo inteiro ele manteve, durante toda a campanha, um patamar alto, estável, né, ele parou de crescer, mas ele estabilizou num bom patamar, que o Guilherme Boulos ontem estava afirmativo, me pareceu mais seguro. E sim, foi ele que conseguiu tirar o Marçal do sério, e o Marçal reagiu à la Marçal, né, com caneladas, chamando o candidato do PSOL, que eu repito, tem o apoio do presidente Lula, de esquerdopata, maluco, depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, essas bobagens que o Marçal usa para fazer recorte de internet. Vamos aproveitar então, Eliane, já que você citou essa parte aí, quando o Marçal foi tirado do sério ali no finalzinho, foi quando ele respondeu para o Boulos, né, dizendo que é esquerdopata, maluco, depredador de patrimônio público, porque o Boulos o questionou sobre aquele comportamento calminho, né? Mas quando o tema foi segurança pública, o Marçal disse que o Boulos conhece biqueiras de drogas aqui de São Paulo. Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte: se você quer uma cidade segura, como que você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Logo você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme. Guilherme que ele faz flerte com o crime o tempo inteiro. Bom, nesse momento do debate, até o Boulos tentou mostrar um exame toxicológico que havia feito. Aí ele foi repreendido, porque não podia fazer isso, foi repreendido pelo mediador, o César Tralli. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Candidato, o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate e assinadas pelas campanhas, inclusive a do senhor. E é esse que foi o momento mais quente, então, Helene? Mas foi um erro tático do Boulos. Por quê? Porque o adversário dele, o Marçal, usou um homônimo dele, né, alguém que tem um nome muito parecido com o Boulos, para acusá-lo no início da campanha de ser usuário de drogas, de ter sido preso por usar drogas e tal, o que era uma mentira, uma fake news. Mas isso parece que assombra a campanha do Boulos, que já chorou, inclusive, ao falar disso, e ontem ele caiu na armadilha do adversário ao mostrar esse papel, porque chama a atenção para uma história que é mentirosa, que é falsa, que é fake news, né? Foi um erro tático da campanha do Boulos, né? Agora, uma curiosidade, já que a gente está falando em nomes, em homônimos, etc., né, é que ontem eles todos se chamaram pelo primeiro nome, né? Chamando o Boulos de Guilherme, chamando o outro de Pablo, chamando o Nunes de Ricardo, eles todos demonstrando ali como se fosse uma intimidade
entre eles. E o candidato que teve mais cuidado de ficar reforçando o próprio número foi exatamente o Pablo Marçal, que é muito bom de debate, não pelo que ele apresenta de ideias, mas pelas pegadinhas, pelos recortes de internet, e ele repetia o tempo todo o número dele, né? Os outros não tiveram esse cuidado na mesma proporção. Agora, outra coisa é que o Marçal ele vai muito focado na estratégia dele, de falar para o eleitorado bolsonarista, né, com um discurso bastante à direita, da segurança, acusando a Tabata e o Boulos de serem contra medidas para endurecer contra criminosos, e também falou muito para o eleitorado evangélico, lembrando que na reta final, né, a gente tem uma disputa muito clara entre o Marçal e o Ricardo Nunes, e o Marçal conseguiu ultrapassar o Ricardo Nunes entre os eleitores do Bolsonaro e entre os evangélicos, que são eleitorados muito potentes. Mas o Guilherme Boulos tem amanhã, né, no último dia, com um certo atraso cá para nós, o apoio do presidente Lula, né, que na capital de São Paulo pode ser um apoio bastante forte. Pena que depois da propaganda eleitoral do rádio e da televisão. Ou seja, o Lula chega atrasado e não vai ter imagem para o programa eleitoral, porque o programa eleitoral acabou, não tem mais, e o Lula vai participar de campanha de rua com o Boulos amanhã, sem tempo de entrar nas imagens de televisão. Uhum. Eliane Cantanhede aqui de Brasília não, né? Comentando do Rio, as posições dos candidatos aqui de São Paulo. Eliane, se debruçando um pouco aqui sobre Tabata Amaral, ela demonstrou atacar, né, não só Nunes, responder de forma também mais contundente Marçal, mas também Guilherme Boulos. Ela aproveitou para questionar o candidato do PSOL sobre a sua mudança de postura e até de posicionamento sobre diversos temas, se distanciando dos seus ideais. Vamos ouvir. Você antes sempre foi contra as creches parceiras. Agora diz que é a favor, mas o PSOL ainda é contra. Você era contra a GCM ter armamento. Agora é a favor, mas o PSOL é contra. Concessões a mesma coisa. Era contra, agora é a favor. Quem é que vai prevalecer? É o Boulos dos marqueteiros ou é o Boulos do PSOL? Mais uma vez, não tem nenhum problema achar A ou B. O que não dá é na véspera da eleição sair revendo tudo o que você pensa por uma questão eleitoral. O quanto tem também de estratégia pensando nesse manifesto, né, que Boulos lançou essa semana com intelectuais, artistas, pedindo voto útil nele? Pois é, e a Tabata Amaral também lançou um manifesto mostrando, vamos dizer assim, as autoridades, as estrelas que apoiam a candidatura dela, que são várias, de várias áreas, economistas, diplomatas, embaixadores, né, pensadores, professores, defendendo a candidatura dela. Então, a Tabata está exatamente trabalhando para evitar o voto útil, né? O voto útil dela, naturalmente, seria para o Boulos, mas não é isso que está acontecendo, né? Porque como eu disse antes, a Tabata oscilou positivamente tanto na Quest quanto no Datafolha. Oscilou no Datafolha, está com 12%, não é ainda suficiente para ganhar, mas é claro que todo mundo sabe que a Tabata está nessa empreitada, primeiro para marcar posição, para defender princípios, para se mostrar, eu ia dizer ao mundo, né, ao Brasil, inclusive, e, portanto, nesse sentido, a Tabata já pode se considerar
uma vitoriosa, mas, né, isso não significa que ela esteja disputando o segundo turno, porque pelas pesquisas não está. O fato é que ganhar a eleição não é só quem ganha e quem chega lá, é quem cresce com a eleição. Por exemplo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que foi firme no apoio dele, demonstrou lealdade ao Ricardo Nunes no momento em que a candidatura Nunes estremeceu, diferentemente do que fez o Bolsonaro, ele cresce, né, nessa campanha. E a Tabata cresce muito, porque ela ganhou muita visibilidade e uma visibilidade positiva, diferentemente do Datena, né? Todo mundo imaginava durante anos que o Datena entrando numa campanha, fosse para o que fosse, bastava ele entrar, botar a cara e estava eleito. E vocês viram que ele desidratou, corre o risco de chegar a traço na última hora, inclusive porque se tem voto útil, é o voto útil contra o Marçal, e os votos dele foram todos migrando para os outros candidatos. Bom, Eliane, outro momento que a gente traz para a sua análise também, um embate entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, porque o Boulos perguntou para o Nunes sobre falta de transparência nas obras, e o atual prefeito foi para o ataque e diz que o Boulos tem uma digital permissiva e é condescendente com rachadinhas. Primeiro, quem tem a digital, a caneta, em apoio a qualquer tipo de corrupção é você. Quando foi lá o relator do caso do Janones da rachadinha, você pôs sua digital lá. Eu não tenho nenhuma investigação contra mim, não tenho nenhum indiciamento contra mim, não tenho nenhuma condenação diferente de você. Não queira enganar as pessoas. Como você fica aqui, eu já anotei um monte de coisa que você fica mentindo, falando. Você é a favor da liberação de droga, agora quer mudar. Você era contra as entidades que cuidam das creches, agora está mudando. Cara, é feio isso, né? E o Boulos contra-atacou perguntando para o prefeito por que o cunhado do líder do PCC, o Marcola, era o responsável pelo dinheiro das obras emergenciais aqui na cidade. O chefe de gabinete da Secretaria de Obras do Ricardo Nunes é cunhado do Marcola do PCC, do maior líder de facção criminosa que nós temos atuando aqui em São Paulo e no Brasil. E que ele é responsável pelo dinheiro das obras emergenciais sem licitação, 5 bilhões de reais que passaram pela mão do cunhado do Marcola. Ricardo Nunes, explique para as pessoas, sem mentir e sem desviar dessa vez, sem falar de outros temas, por que você entregou o dinheiro da prefeitura para o cunhado do Marcola? Bom, Eliane, depois desse debate todo, o que dá para pensar em termos de trunfos, né, que os principais candidatos têm aí para domingo? Olha, foi importante a gente terminar com esse debate entre o Ricardo Nunes e o Boulos, porque claramente, né, o Boulos está escolhendo, né, o Pablo Marçal para ser o contraponto dele, né, o adversário dele no segundo turno. Ou seja, o Boulos teme mais o Ricardo Nunes no segundo turno do que o Pablo Marçal. Por quê? Porque o Ricardo Nunes tem trunfos importantes nessa reta final. O principal trunfo dele é que o Ricardo Nunes tem a menor rejeição entre os candidatos. O Marçal, por exemplo, ontem no Datafolha estava com 52% de rejeição. Isso praticamente inviabiliza a possibilidade de vitórias de candidatos. Eu estou falando em tese, não estou dizendo que inviabiliza especificamente a dele, mas em tese, 52% é proibitivo para vitórias, né? Então, o Ricardo Nunes tem a menor rejeição entre os três, com uma diferença bastante grande. Segundo, exatamente por causa disso, o Ricardo Nunes é a opção número 2 de todos os outros candidatos. Então, por exemplo, quem vota no Marçal, segundo
Segunda opção é o Nunes. Quem vota no próprio Boulos, segunda opção é exatamente o Nunes. Quem vota na Tabata, segunda opção é o Nunes. Isto é um belo de um trunfo. E o terceiro, como ele fez a campanha e focou no eleitorado à direita, que morre de medo do PSOL e da esquerda, né, ele tem, o Ricardo Nunes, um grande trunfo, que é o seguinte: ele, pelas pesquisas, tanto Quest quanto Datafolha, ele é o candidato capaz de derrotar o Boulos. Quando o embate é Boulos e Marçal, o Boulos ganha do Marçal no segundo turno. Quando o embate é Marçal e Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes ganha. E quando o embate é Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes ganha. Portanto, apesar de menos estridente, de ter sido menos falado, ele é muito, vamos dizer assim, anticarismático, o Ricardo Nunes, mas ele tem trunfos objetivos na reta final. E o Boulos, evidentemente, tem o trunfo de ser o único candidato da esquerda, o voto dele é muito cristalizado, e o Pablo Marçal tem um trunfo de ter robô, ter massa na internet e usar bem esse instrumento, principalmente agora, pós a propaganda eleitoral de TV e rádio. Todo mundo tem trunfo, mas o fato é o seguinte: o Ricardo Nunes tem trunfos poderosos.